maquiagem para as festas de fim de ano, mas especialmente para o ano novo, mas também não precisa do Natal, qualquer outra data. Uma maquiagem poderosona. Eu fiz umas enquetes no meu Instagram, se você não me segue lá, começa a me seguir, é Juliana Rente, perguntando o que o pessoal queria. Dicas de look pro ano novo ou maquiagem. Então, ficou bem meio que empatado, então eu resolvi fazer os dois. Então, fica ligadinho aqui no canal e se inscreve, porque sim, vai vir vídeo de look também, porque ficou bem empatado nesse quesito, então eu resolvi trazer os dois. Também fiz enquete para saber se queria uma maquiagem mais simples ou poderosona. Escolhi poderosona e neutra, então eu trouxe uma maquiagem, uma opção maquiagem bem neutra, mas é bem poderosa, bastante brilho, assim, bastante iluminador. Então, espero que vocês gostem da maquiagem e vamos ao vídeo. Mas eu vou deixar passando aqui no card de informações, aqui em cima, para vocês, um tutorial que eu tenho, que eu explico como é que eu faço minha sobrancelha tudo certinho. Eu vou começar com uma sombra clarinha ali, iluminando abaixo da sobrancelha, e depois eu venho com uma sombra marrom bem quente, esfumando o côncavo. Deixo ele bem esfumadinho e já dou uma varridinha para fora ali, para ele ficar um pouco mais puxadinho ali em direção à sobrancelha. Venho com um pincelzinho mais gordão, limpo, para isso dar uma esfumada geral, e vou começar a escurecer o cantinho externo com uma sombra marrom mais fria, um marrom mais acinzentado. Então, já escureço aquela areazinha ali do cantinho externo, mas dentro dessa outra sombra para formar aquele degradê bem bonito, bem poderosão mesmo. Então, eu vou escurecendo e já esfumando. Depois disso, eu venho com uma sombra preta opaca, também escurecendo o cantinho externo, mas dentro das outras duas sombras. Porque dessa maneira, quando a gente coloca uma sombra dentro da outra, fica aquele esfumado mais bonito do que só esfumar uma própria sombra, só o próprio preto, assim, a gente forma aquele degradê bonito. Então, eu esfumo, volto com aquele pincel da primeira sombra e também dou uma esfumadinha geral para formar aquele esfumado bonito mesmo, que a gente quer estar poderosona no final de ano, né? Então, eu vou sempre esfumando principalmente a bordinha do preto, eu não esfumo tanto o preto em si, mas só a bordinha dele para ele formar aquele degradê. E depois eu volto até com um pincel, não só com pincel limpo, mas com um pouquinho de sombra daquela marrom quente para dar uma esfumadona geral, ficar mais bonito. E volto ali concentrando um pouquinho o preto bem no centro, para ele não perder aquele preto bonito que a gente gosta de ver, não ficar aquele preto acinzentado, assim, ficar preto mesmo. Mas ele tem que ficar preto bem no centro. Eu vou fazer meio que um cut crease, mas essa parte ela não é essencial, que eu queria que a sombra ela ficasse mais acesa, mas não vai ficar tão marcada como se fosse cut crease. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade, pula essa parte. E vou usar uma sombra, tipo, meio laranjinha, bem cintilante ali. E vou dando batidinhas para ela pigmentar bastante, não vou espalhar ela, vou dando batidinhas para ela pigmentar. Depois eu venho com essa sombra que ele é meio que um laranjinho opaco, para fazer a transição ali do preto para essa sombra cintilante, não ficar aquela coisa quebrada. Então ela fica uma transição e também forma aquele degradê bonito. Depois eu venho com uma sombra preta, que ela tem um brilho, então eu coloco ali concentrado naquele centro do pretinho ali, só para ficar aquele brilhozinho ali. E volto com um pincelzinho fininho para esfumar aquela bordinha do cut crease, que eu não queria que ficasse marcado. Vou iluminar o cantinho interno. Primeiro eu coloco um pouquinho de babinha, né, para iluminar bem. E depois eu venho com uma sombra que não é tão brilhosa, iluminar ali abaixo da sobrancelha, bem o arco da sobrancelha. Vou fazer o delineado, isso não filmou muito para vocês, mas eu também vou deixar passando no card de informações como é que eu faço esse delineado, todas as dicas que eu dou. Depois eu volto com um pouquinho de sombra e só dou aquela varridinha ali em direção à sobrancelha para ele ficar aquele olho bem puxadão mesmo que a gente gosta. E vem com um pincel de bastante precisão, mas também de esfumar. Depositando mais um pouquinho de preto ali para ele não ficar aquele preto apagado, assim, ficar bem aceso. Mas ele tem que ser só no centro para ele ficar aquele esfumado que a gente gosta. Vou passar máscara de cílios antes de colar os cílios postiços para pigmentar bem os meus cílios, que eu gosto de fazer antes. E já vou colar aqueles cílios poderosão que a gente gosta. E vamos para a preparação de pele. A preparação de pele já é um pouco mais tranquila, né? Vou passar o primer, né, para deixar meus poros fechadinhos. Vou passar bastante mesmo para deixar aquela pele bonita. Corretivo Viela da Mary Kay, então eu passo ele ali e vou espalhando com a esponjinha. E já venho com a base também da Mary Kay, mate. Eu até dei uma misturadinha numa da Vult com ela, que é um pouquinho mais escura, porque agora no meu tom no verão eu tenho que fazer misturinha de duas bases. Então eu passo pro rosto todo com a esponjinha mesmo, hoje em dia eu tô preferindo muito aplicar já a base direto com a esponjinha, que ela já fica com acabamento bonito e também mais fácil de espalhar e tudo mais. Então, depois de passar a base, eu venho com um corretivo um pouquinho mais claro, iluminando ali abaixo dos olhos, aquele triângulo invertido, o topo do nariz e o arco do cupido. E também espalho com a esponjinha para ficar tudo bem uniforme, bem espalhadinho.
Vou passar o pó da Vult, que é um tomzinho mais claro que o meu tom de pele, para manter essa área um pouquinho mais clara, onde eu passei o corretivo. E depois vem com pó no tom do meu rosto mesmo, passando no rosto todo. Eu gosto de passar bastante pó. Se você não gosta tanto de pó, você passa um pouco menos. Mas eu capricho bastante pra maquiagem durar mesmo, que eu gosto desse efeito de bastante pó. Aí eu vou começar a fazer a parte de baixo dos olhos. Ah, eu passei pó translúcido, mas não mostrou. Mas eu passei pó translúcido onde eu passei o corretivo também. Então, eu vou passar um lápis preto, rente e raiz dos cílios inferiores. E vou esfumar a sombra com sombra preta e depois com aquela sombra marrom fria, a bordinha dela. E depois eu venho com aquela sombra marrom mais quente e um pincelzinho de esfumar mesmo, só que pequenininho, para dar aquele esfumadão dramático ali abaixo dos olhos que eu acho que fica lindo. Vou passar um lápis clarinho dentro da linha d'água para abrir o olhar com aquele olhar bem poderosão. E vou começar o contorno, né? O contorno é aquele de sempre. Corrijo não. Eu contorno as bochechas, contorno a papadinha, a testa. E também dou uma leve contornadinha no nariz, né? Porque a gente gosta de dar aquela diminuidinha nas coisas. Também fica mais bonito porque a base ela deixa o nosso rosto muito reto. Então eu dou uma contornadinha, contorno ali abaixo dos lábios. Bem na curvinha que a gente tem ali, só para dar a impressão dos lábios um pouquinho maior. Vou molhar agora com água o pincelzinho e vou iluminar o cantinho interno novamente com esse sombra iluminadora, que ela é bem douradinha para ficar aquele iluminado bonito, né? E a gente quer brilhar nas festas de fim de ano, então capricha nesse iluminado. Vou passar um blush que também tem um pouquinho de iluminador, ele é meio que um salmãozinho assim e já tem um brilhozinho, e vou passar iluminador. Dessa vez eu passei iluminador no nariz, é difícil eu passar porque eu tenho o nariz muito oleoso, então eu passo só de vez em quando e passo um pouquinho. E nas têmporas e ali no arco do cupido eu passo bastante mesmo o iluminador e até dou uma molhadinha no pincel, porque ele pigmenta muito mais o iluminador quando a gente molha o pincel. Então dou uma molhadinha no pincel para pigmentar bem. E vou passar esse batom que era meu sonho de princesinha, que era esse batom da Hermione, da Bruna Tavares. E ele ficou lindo e combinou super com a maquiagem. E esse foi o tutorial, o resultado da maquiagem foi esse. Eu vim só dar um tchau pra vocês, falar pra vocês se inscrever no canal, deixar seu joinha se você gostou do vídeo. E é isso, beijo até o próximo vídeo. Tchau!